começar. Boa noite, pessoal. Eu sou Luiz Cardoso, médico intensivista, supervisor da residência nossa de medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Dando sequência às nossas aulas semanais, hoje o tema é da neurointensiva, especificamente morte encefálica, no protocolo institucional lá que a gente usa. Vai ser ministrada aí a aula pelo nosso amigo e parceiro neurointensivista, Dr. André Lima, que também é preceptor dos nossos residentes de terapia intensiva lá no Célio de Castro. Peço a todos que, na medida do possível, deixem as câmeras abertas para nós nos interagirmos mesmo que à distância. E as dúvidas podem ser lançadas no nosso chat aí, que Juarez, eu e o Bruninho vamos tentar moderar isso aí para você, viu, Andrezinho? A palavra é sua aí e no seu tempo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, que é isso. Agradeço pelo convite novamente, é sempre um prazer. E hoje, nós vamos discutir sobre um tema absurdamente importante na terapia intensiva, que é o protocolo de morte cefálica, e o paciente que eventualmente evolui aí para essa situação de coma a reflexo, coma sem reflexo de tronco. Então, vamos lá. Um dos motivos importante a gente estar atualizando sobre esse tema é que, recentemente, há mais ou menos 5 anos, saiu uma atualização do Conselho Federal de Medicina, inclusive no Diário Oficial da União, e é uma atualização do protocolo de morte cefálica. A última atualização, que foi bem discreta, foi em 1997, Sobretudo a atualização, essa de 97, foi sobre o tempo, que ele transformou o intervalo entre exames de 6 horas, que a última de 89 pedia 24 horas de intervalo entre os protocolos, e 97 passaria aí para 6 horas de intervalo. E essa nossa nova atualização, dentre das várias novidades, transformou aí a possibilidade de um novo exame dentro de 1 hora da realização do último teste clínico. Então, uma das novas atualizações é quem pode fazer o procedimento. Então, por que resolveram? Por que o CFM, com a ajuda da AMIB e da Academia Brasileira de Neurologia, decidiu fazer essa nova atualização? O país, o Brasil, é um país muito heterogêneo, e acontece que, em alguns estados, o número de neurologistas chegava a ser 6 por estado, como aconteceu certa vez no Acre. E muitos desses neurologistas, a neurologia, a princípio, é uma especialidade ambulatorial, com poucos profissionais se dedicando à atividade hospitalar. Então, por vezes, nenhum desses neurologistas estavam aptos a realizar o protocolo de morte, porque eles não tinham experiência prática, apesar de legalmente eles poderem fazê-lo. Então, em alguns estados, os pacientes não tinham direito, os pacientes e seus familiares não tinham direito de receber um protocolo de forma adequada, porque não tinha profissional para fazê-lo. E até então, só os neurologistas, os neurocirurgiões e os neurologistas pediátricos podiam realizar o protocolo. E isso foi modificado em 2017. Alguns estados, percebendo isso, modificaram, por leis estaduais mais precocemente. Então, por exemplo, em Porto Alegre, Santa Catarina e posteriormente em São Paulo, antes de 2017, entre 2010 e 2017, já tinham leis estaduais que permitiam que outros profissionais, incluindo os intensivistas e emergencistas, realizassem esse tipo de procedimento médico. Então, agora, quem pode realizar esse tipo de exame, esse tipo de procedimento? Então, são aqueles médicos com, no mínimo, 1 ano de experiência no atendimento de pacientes com coma e que tenham aí acompanhado ou realizado pelo menos 10 exames. A maioria dos estados aceita o título de especialista, a confirmação do término de residência como esse tipo de comprovação. Então, aquelas especialidades que formam neurologia, neurocirurgia, medicina de emergência ou terapia intensiva, uma vez que você envia para o conselho local, no caso nosso, meninos, o MG Transplantes, o seu título de especialista com seu nome,
a princípio, no estado, você estaria apto a realizar o protocolo. Uma outra forma, né, se você não tem essa experiência, ou então você não tem essa titulação, uma outra forma seria realizar um curso de capacitação, que no Brasil, apenas no momento apenas a ANMIB, né, tem a permissão de fazê-lo. Então, junto com essa nova lei, a ANMIB entrou, né, quase em parceria, realizando esse tipo de procedimento. Isso é uma vantagem, ao mesmo tempo é uma desvantagem, porque, de certa forma, limita, né, a quem pode aplicar o teste, mas, em contrapartida, garante uma qualidade desse curso de capacitação. Né? Então, tem prós e contras, né? Mas, a princípio, no Brasil, a ANMIB que pode fazê-lo, né? Uma vez por outra, nós temos, né, em alguns serviços, em alguns hospitais, e até mesmo pela Secretaria de Saúde, esses cursos de capacitação para determinação de morte encefálica da equipe da ANMIB. E o que seria morte encefálica a princípio? Né? Então, pela resolução aí do CFM, seria a perda completa e irreversível das funções encefálicas, né? Uma morte encefálica, definida pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico. Tem uma grande crítica, né, então, em vários locais, em vários protocolos, incluindo o do NICE, né, que é o inglês, que diz, não é morte encefálica, é morte de tronco encefálico. Porque quando a gente vai ver, a única coisa que nós utilizamos para confirmar que o cérebro, né, e não o tronco, está de fato sem função é o Glasgow 3, né? Em quantas situações nós vemos pacientes com Glasgow 3. Né? Então, uma das críticas, né, tem até alguns estudos que mostram em neuroimagem avançada que esses pacientes com morte cefálica têm algum grau ainda de metabolismo em algumas pequenas regiões, mas de fato é irreversível. Esse paciente, eventualmente, ele irá evoluir para o óbito. E de certa forma, uma convenção também descrever, porque morte encefálica é igual a morte no nosso meio. Né? Isso começou, sobretudo na Inglaterra, de certa forma, como uma convenção para o auxílio, né, da possibilidade de captação de órgãos e o seu transplante, porque eles definiam, né, a possibilidade de aborto a partir das 23 semanas lá. Né? Então, o protocolo do NICE ele define que poderia fazer aborto a partir de 23 semanas, que apesar do sistema nervoso começar o seu desenvolvimento com 3 semanas, né, de desenvolvimento embrionário, ele está formado em torno de 7 semanas, a atividade elétrica inicia com 23 semanas, e a partir do qual eles definem, existe 2 indivíduos. Até então, o feto é considerado como parte do indivíduo que é a mãe. Então, é um grupamento de células, isso, né, conceitualmente, pelo NICE, é um grupamento de células que faz parte de um só ser, que seria a mãe. E a partir de 23 semanas, porque tem atividade elétrica, inclusive de dor, a partir dessas 23 semanas seriam 2 seres, né? Então, se eles dizem, se a vida começa com 23 semanas, ou seja, até 23 semanas, poderia existir o aborto legal naquele estado, então, a vida finda com a morte encefálica. Então, morte encefálica é igual a morte, inclusive, no nosso estado, no Brasil. Morte encefálica é igual a morte. E quando nós vamos passar as informações até para o familiar, né, nós definimos, não, ele está, né, ainda, o coração ainda está batendo com a ajuda dos aparelhos, mas, de fato, o cérebro não funciona mais. Infelizmente, o paciente está morto. Nós vamos confirmar através do protocolo. Então, por que diagnosticar a morte encefálica? Primeiro, para conhecer a real situação do paciente. Pô, será que esse paciente realmente ele ainda é viável de fazer algum grau de investimento? Será que ele tem alguma causa tratável que eu posso reverter a gravidade da situação? Para passar uma informação confiável à família. Para evitar terapia fútil ou inútil, né? Evitar distanásia no nosso meio. O paciente não tem mais possibilidade terapêutica, está fora de possibilidade terapêutica. Quantas vezes nós já recebemos o paciente na admissão nessa situação? Então, o diagnóstico precoce evita, né, esse desconforto. Finda a história do paciente, evita o desconforto, a angústia dos familiares.
e oferecer à família, obviamente, no final de todo o protocolo, a possibilidade de doação. Por lei, né, nacionalmente, o diagnóstico é obrigatório desde 1997. A notificação é compulsória para a central de regulação. No nosso serviço, nós temos CIDOT, então nós comunicamos a CIDOT, por sua vez, comunica praticamente de forma imediata, hoje, até mesmo por via WhatsApp, apesar deles por e-mail institucional, né, oficializarem isso, mas de forma bem mais ágil, né, pelos outros meios de comunicação. Mas a notificação é compulsória. Nos hospitais que eventualmente não tem CIDOT, então o contato é diretamente via MG Transplantes, no caso aqui de Minas Gerais. Então, independente da possibilidade de doação ou não de órgãos, o protocolo deve ser realizado. Isso é um grande equívoco que acontece em algumas especialidades que estão um pouco afastadas da terapia intensiva. Então, muitos acadêmicos, muitos internos perguntam, André, mas esse paciente ele está tão grave, ou então ele está em uma determinada idade da vida que impossibilita a doação de órgãos, por que você vai fazer o protocolo de morte encefálica? Demandar recurso, demandar tempo. Porque as duas coisas estão absurdamente dissociadas. Então, uma coisa é o diagnóstico que o paciente e a família merece ter, é direito do paciente. Outra coisa totalmente distinta é a doação de órgãos e tecidos. Tanto que a abordagem sobre doação de órgãos e tecidos, ela não pode, de forma ética, ser realizada até o fechamento do protocolo, uma vez que você pode tendenciar aqueles que estão realizando o protocolo, inclusive indiretamente. Nossa mente é algo complicado. Então, eu evito, inclusive, falar com os familiares, né, para não ter aí nenhuma influência externa, porque às vezes o familiar fala, meu parente, meu familiar, meu esposo, meu filho, ele queria tanto ser doador, então ele não queria ser doador de forma alguma. Indiretamente, a gente pode, inclusive, ser influenciado. Então, o ideal e o ético, né, o legal, é não ter nenhum tipo de conversa ou de abordagem sobre doação de órgãos e tecidos, até que o protocolo esteja fechado. E essa conversa específica é realizada por uma equipe outra. Então, quem participa da conversa sobre o protocolo de morte encefálica não participa da conversa de doação de órgãos e tecidos. São duas coisas distintas, justamente para não ter conflitos de interesse. E em quem iniciar os procedimentos? Novamente falando da família, atualmente existe um parágrafo de fato, não sei se foi um equívoco de texto, né? Mas de fato existe esse parágrafo, onde nós só podemos abrir o protocolo após o informe do familiar. Então, obrigatoriamente, nós temos que informar o familiar a situação crítica que o parente dele se encontra antes da abertura do protocolo, uma vez não é necessária a autorização para tal, uma vez que é obrigatório por lei a abertura do protocolo nas situações, né, que tem indicação. Então, se o familiar se negar, eu não quero que faça o protocolo, né, no meu parente, você está apto a realizar uma vez que é legal. Ele não precisa autorizar, no entanto, ele precisa estar informado, e no mesmo documento está descrito que ele pode indicar um médico de confiança para acompanhar o protocolo no horário que ele será realizado. Então, o familiar tem direito, assim ele queira, de indicar um médico de confiança dele, e se esse médico quiser comparecer no horário que o protocolo de morte encefálica será realizado, ele poderá acompanhar os procedimentos, assim como o próprio familiar. Então, quem nós iremos realizar os procedimentos? Aqueles pacientes que têm um coma, né, está em Glasgow 3, não perceptível, ausência de reatividade supraespinhal, ou seja, ausência dos reflexos de tronco encefálico. Olha, por que você bota reatividade supraespinhal? Porque tem alguns reflexos curiosos, né, no nosso corpo. Então, a nossa medula espinhal, diferente do que é meio, né, sensato pensar, ela faz parte do sistema nervoso central e não do sistema nervoso periférico. Em decorrência disso, ela pode ter liberação piramidal também. Então, quando o paciente está em morte encefálica, ele pode ter os reflexos infraespinhais. Então, da mesma forma que nós temos um reflexo patelar, que é um arco reflexo infraespial, então vai
do tendão da patela até a medula e imediatamente volta a resposta, não passa, né, pelo córtex cerebral, o córtex não participa desses reflexos, nós podemos ter liberação piramidal infraespinhal. É muito comum, ao fletir o pescoço, o paciente fazer mobilização dos membros superiores, ou ao fletir o pescoço, né, que você está estimulando aí a medula espinhal, o paciente mobilizar os membros inferiores também, né? Isso, né, na prática, nós chamamos de reflexo de Lázaro. Uma vez que o paciente tenha reflexo de Lázaro, é de bom tom nós informarmos a equipe, é algo que pode confundir a equipe multidisciplinar e a própria equipe médica, é algo que pode confundir o familiar. Então, é de bom tom nós orientarmos todos, inclusive para evitar movimentos bruscos durante a visita ao familiar, durante a visita hospitalar. Então, quando o familiar está no leito, evitar movimento, né, reposicionar o paciente justamente para o familiar, de forma equivocada, não achar que o paciente está com movimentos espontâneos, quando na realidade está com movimentos, né, infraespinhais por causa do reflexo. E o paciente vai ter que estar em apneia, né, persistente, que comumente nós falamos, o paciente está sem drive respiratório. E apresentar alguns pré-requisitos específicos. Quais são esses pré-requisitos mínimos, sem os quais nós não podemos, né, realizar o protocolo de morte encefálica? Primeiro, o paciente tem que ter uma lesão encefálica de causa conhecida. Por vezes, apesar de ser relativamente raro, nós pegamos paciente em coma a reflexo, ou seja, o paciente está em Glasgow 3 sem reflexo de tronco, aí nós fazemos uma tomografia de crânio, a tomografia de crânio está normal. Qual a história? A gente não sabe, o SAMU encontrou em via pública, entubou, trouxe ao hospital. Nós observamos o paciente um tempo, estabilizamos, ele permanece nessa situação. Tomografia de crânio, controle, continua normal. Em algumas situações, a tomografia não tem a sensibilidade suficiente para nos dar informação do diagnóstico de morte. Se nós não temos outras ferramentas, nós não podemos abri-lo, se nós não temos o conhecimento. Então, a encefalopatia hipoglicêmica, a hipoglicemia, por tempo, é pior que hipóxia cerebral. Então, uma hipoglicemia severa é pior que um AVC isquêmico para o cérebro, é pior que uma parada cardíaca para o cérebro. Então, a hipoglicemia funciona pior que uma hipóxia. E, às vezes, estruturalmente, o cérebro está normal, na encefalopatia hipoglicêmica, o paciente está morto, né? Então, se nós não temos uma neuroimagem avançada, sobretudo com estudo metabólico, até mesmo uma ressonância magnética que, por vezes, mostram alterações específicas, nós não podemos dar o diagnóstico. Então, tem que ter uma lesão encefálica de causa conhecida, ou seja, não adianta saber a causa. O paciente está documentado aqui, André, uma hipoglicemia de 10, não se sabe quanto tempo, por horas. A tomografia de crânio é normal, eu não vejo a lesão encefálica. Então, tem que ter essa documentação. Então, lesão encefálica de causa conhecida, irreversível, ou seja, fora de possibilidades terapêuticas, e capaz de causar morte encefálica. Então, esses pacientes são nossos queridos pacientes, né, que infelizmente vieram a óbito, né, do nosso hospital. Todos eles têm autorização do familiar, tá? A gente pegou no momento do protocolo. Então, aqui, ó, AVC bilateral de cerebral médio, isso foi no contexto de COVID. Um edema cerebral difuso, né, pós, né, encefalopatia hipóxico isquêmica, com uma parada cardíaca prolongada, chegou a 25 minutos. Uma hemorragia subaracnoide, né, que evoluiu com edema cerebral difuso. Difusamente, nós temos perda de sucos e giros. E uma hemorragia, né, contínua, né, levando à morte encefálica. Tá? Então, além dessa lesão encefálica intratável, nós temos que ter aqui, ó, a ausência de fatores confundidores tratáveis. Como assim? O principal conhecido é o sódio sérico, né? Porque o metabolismo do sódio está diretamente implicado ao metabolismo do encéfalo, né? Se eu tenho muito sódio, né, na minha corrente sanguínea, meu cérebro pode sofrer alterações. Se eu tenho pouco sódio na corrente sanguínea, ele vai sofrer mais umas alterações que ele pode ou fazer edema, né, ou se contrair. E dessa forma,
Se o paciente tem a única causa do coma, alteração do sódio, eu não poderei abrir. Só que nós temos uma novidade, né, em 2017 nessa atualização. Antes, no de 97, eu só poderia abrir o protocolo se o paciente tiver um sódio nessa faixa de 120 a 160. No protocolo atual do CFM de 2017, eles tiram, inclusive, essa faixa de valor e comentam: as alterações do sódio só contraindicam a abertura do protocolo se forem a única causa do coma. Então, se eu tenho um edema cerebral difuso, e a única causa desse edema cerebral, por exemplo, é um distúrbio do sódio, uma mielinose contínua, né, a princípio eu poderei corrigir o distúrbio do sódio e ver a posterior se o paciente permanece na situação. Se ele permanecer com sódio corrigido, eu poderei abrir o protocolo. Só que agora eles tiram, e é bem comum o distúrbio do sódio no paciente com morte encefálica, que dentre outros, né, patologias, eles podem fazer, né, diabetes insípidos, ou eles podem fazer uma síndrome cerebral perdedora de sal com distúrbio significativo do sódio. No entanto, se esse distúrbio do sódio não é a causa do coma, o paciente teve uma hemorragia intracraniana que o levou à morte encefálica, ele está com distúrbio do sódio, legalmente eu não precisaria corrigir o sódio para abrir o protocolo de morte cefálica. Combinado? Então, eu não precisaria corrigir o sódio. Obviamente, é de bom tom, o sódio está 170, 180, é de boa prática nós tentarmos estabilizar o paciente o máximo possível, sobretudo, como é algo absurdamente importante para evitar, né, desconfortos e questionamentos, inclusive da parte do familiar. Então, nessas causas extremas, é de bom tom nós averiguarmos se realmente não devemos repor ou corrigir. Mas, legalmente, a princípio, não precisaríamos. Então, hoje mesmo, por exemplo, o paciente do protocolo estava com sódio de 159, eu fiquei absurdamente confortável e tranquilo de fazê-lo, porque a causa era um hematoma subdural gravíssimo, com tripla herniação. Então, isso não foi nenhum problema para mim ou para a equipe, tá? E o perfil metabólico geral. No protocolo de 97, né, tinha uma ureia abaixo de 200. Novamente, o valor de ureia saiu. Eles só colocam estabilizar o máximo possível. Obviamente, se as outras alterações metabólicas de forma significativa não são a causa do coma, nós estaremos aptos a abrir o protocolo. E os fármacos depressores, que por vezes, né, são as principais dúvidas. Pô, 24 horas? Por que 24 horas? Porque o dia tem 24 horas? Né? Não faz muito sentido. Vamos esperar 24 horas. Não faz muito sentido. Por quê? Um número refratário, porque a rotação da Terra. Então, a gente faz a depender da meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo no qual cai metade da concentração da droga na corrente sanguínea. Obviamente, a gente não pode esperar uma meia-vida, porque ainda vai ter metade da concentração da droga. Então, pelo protocolo do NICE, que anteriormente eu me guiava por ele, o NICE ele sugere esperar 3 meias-vidas, independente da situação. Né? O da AMIB, né, no qual o CFM se inspira, né, e eu acredito de bom tom nós usarmos, uma vez que é o protocolo oficial nacional, eles fizeram uma atualização que eu acredito ser bem pertinente. Então, eles colocam se a infusão é intermitente, não é uma infusão contínua, esperar 3 meias-vidas da droga. Por exemplo, os que nós mais utilizamos como midazolam, né? Da meia-vida de 2 horas, nós esperaríamos com bolos de midazolam para tratar uma crise epilética, por exemplo, 3 meias-vidas que dariam 6 horas. Só que se nós fazemos, por exemplo, a sedação depois da intubação, eventualmente o paciente precisou por algum motivo, se eu utilizar em BIC, né, em infusão contínua, a gente espera 5 meias-vidas. Né? Então, como regra geral, uma vez que o paciente no CT geralmente usa drogas em infusão contínua, drogas sedativas, né, ou analgésicas, anestésicas, né, como fentanil, talvez o que mais usemos seja o midazolam, propofol e fentanil, né, infusão contínua, nós vamos esperar aí as 5 meias-vidas das drogas, né, que, né, curiosamente, vão dar aqui 10 horas, então, entre aspas, fica fácil da gente lembrar. Né? Então, tanto midazolam como fentanil, a princípio, esperaremos aí as 5 meias-vidas. Né? Em contrapartida, do NICE colocava, se o paciente tem insuficiência renal, espera 5 meias-vidas.
O daqui talvez seja uma crítica, né, mas ele botou individualizar, né? E aí, na rotina, assim, dos serviços que eu acompanhei, eles esperavam em torno de 24 horas, né? Então, eles colocaram, se tem insuficiência renal e hepática significativa, vamos esperar 24 horas novamente, porque 24 horas, mas nós temos que ter uma hora na qual nós precisamos iniciar o protocolo, e 24 horas acredito que é um horário bem pertinente, de fato. Obviamente, nós vamos tentar estabilizar ao máximo, né, a função renal do paciente nessa situação específica, antes da abertura do protocolo. Combinado? Então, essa tabelinha aqui, né, essa tabelinha é uma boa cola, né, inclusive para a gente ter aí nos protocolos do serviço, nós temos no nosso. O tempo mínimo de observação hospitalar. Então, tem uma pequena diferença do tempo de observação hospitalar. Então, se é uma encefalopatia anóxica, ou seja, pós-parada cardíaca, nós vamos esperar aí 24 horas antes da abertura do protocolo. Então, se é uma encefalopatia anóxica, nós vamos esperar 24 horas até podermos abrir o protocolo. Se for outras causas qualquer, hemorragia intracraniana, AVC isquêmico, hemorragia subaracnoide, trauma, nós vamos esperar 6 horas de observação hospitalar. Tá? Então, e são 6 horas, no documento corrido, são 6 horas de observação em hospital terciário. Tá? Então, por exemplo, o tempo de UPA, ele legalmente não contaria, porque não são 6 horas de observação médica, são 6 horas de observação hospitalar. Tá? Então, o paciente tem que estar 6 horas aí no hospital para que, de forma segura, nós podemos observá-lo, estabilizá-lo até abrir o protocolo propriamente dito, isso de forma legal. E, por fim, a adequação aqui dos sinais vitais. Talvez seja o motivo maior de atraso intra-hospitalar na abertura do protocolo. Que o familiar é informado de forma adequada, então a equipe informa o familiar, mas às vezes a gente perde um pouco a atenção, né, nos parâmetros mínimos de sinal vital. Então veja só, a temperatura tem que estar acima de 35 graus, e a temperatura no documento é uma temperatura central. Então a temperatura central a gente pode fazer ou esofagiana, ou intravesical, ou intrarretal. Na nossa prática, é mais cômodo, acredito até para o paciente, em outras situações, e mais prática, fazer o termômetro esofagiano. Lembrando que a temperatura central é aproximadamente 0,8 graus, 1 grau para arredondar, 1 grau acima da temperatura periférica. Então, o termômetro axilar, se ele tiver 35 graus, a central vai estar maior. Então, para que esse puritanismo, para que esse purismo? Porque ele é muito falho, ele solta. Lembrando que se você pegar o termômetro axilar e botar um esparadrapo, você está vendo a temperatura do esparadrapo e não da axila do paciente. Então, o ideal, por segurança do protocolo, tudo isso é pelo paciente, a gente colocar, né, termômetro esofagiano, é mais seguro, mais adequado, mais confiável, acima de 35 graus. Hemodinâmica, né, uma PAM acima de 60, ou, né, e ele coloca, não necessariamente ambos, né, é um ou outro, então, ou uma PAM acima de 60, ou uma pressão sistólica acima de 100. Uma saturação de oxigênio acima de 94, né, o paciente geralmente está em ventilação mecânica, com raras exceções, isso não vai ser atingido de forma relativamente mais simples, tá? E, finalmente, as etapas do protocolo. No protocolo, né, morte-cefálica, nós teremos testes clínicos, nós teremos o teste de apneia e nós teremos aí o exame complementar. E aí vem outra grande diferença, grande atualização, né, que veio aí em 2017. Porque anteriormente, de 97 a 2017, nós teríamos que fazer 2 testes de apneia, um em cada situação clínica. Além do intervalo entre os 2 testes clínicos serem de 6 horas, e não apenas de 1 hora, como acontece hoje em dia. Então, o intervalo entre esses testes clínicos, atualmente, tem que ser apenas de 1 hora. E eu preciso fazer apenas um teste de apneia. Por que isso? Porque eles viram que, e nós fazemos de forma rotineira, vocês que estão na terapia intensiva, vocês veem que é absurdamente frequente o paciente instabilizar em decorrência do teste de apneia. É um teste relativamente, né, mais invasivo,
onde a gente vai desconectar o paciente da ventilação mecânica para avaliar, né, de forma mais intensiva o drive respiratório. Por vezes eles fazem bradicardia, por vezes eles fazem hipotensão, ou por vezes eles fazem uma dessaturação significativa. Isso eventualmente pode desencadear uma parada cardíaca propriamente dita, né? Uma parada elétrica do coração. Então isso pode ser um fator complicador. Em alguns estados, como é que é feito pelo mundo? Na maioria dos estados da Europa, eu preciso apenas de 2 testes clínicos com intervalo de 1 hora. E o teste de apneia eu realizo apenas em situação de dúvida. Então, eu tenho um paciente com um hiato acústico, né, com um tímpano perfurado, eu não vou poder fazer o teste vestíbulo calórico. Eu perdi um critério de avaliação, então eu farei o teste de apneia. Então, na maioria dos estados europeus, eu não preciso fazer o teste de apneia, apenas os 2 testes clínicos. E na maioria dos estados norte-americanos, na maioria dos estados dos Estados Unidos, eu não preciso sequer fazer o teste complementar. O teste complementar, novamente, vai em situações de dúvida, geralmente associadas àquela com intoxicação exógena. O paciente ele teve uma parada cardíaca, mas foi por tentativa de autoextermínio por exemplo, fenobarbital. E aí eu farei um exame complementar para ver a atividade elétrica cerebral, por exemplo. Então, na maioria dos estados do planeta, o teste de apneia e o exame complementar hoje é dispensável. Por quê? Porque o diagnóstico de morte encefálica é clínico, é um diagnóstico clínico. Então, no Brasil, nessa discussão do CFM, eles acharam de bom tom, porque por causa da heterogeneidade dos serviços pelo país, né? Serviços muito heterogêneos, né? Serviços em treinamento, eles acharam de bom tom ainda colocar, né? Até por uma questão cultural, né? Dos pacientes familiares, acharam melhor de bom tom ainda manter o teste de apneia, apesar de reduzirem de 2 para 1, e o exame complementar ainda é obrigatório no nosso país. Então, de que é formado o teste clínico? Primeiro, nós veremos se o paciente, né, está em coma, se está em Glasgow 3. Nós vamos descobrir o paciente, obviamente, e vamos fazer um estímulo supraespinhal. Então, eu não posso fazer o estímulo external, eu não posso fazer o estímulo, por exemplo, né, no leito umbilical. Por que não? Porque, eventualmente, vão acontecer situações de trauma, e nada garante que o paciente tenha sensibilidade abaixo da clavícula. Então, sempre, rotineiramente, idealmente, né, na incisura supraorbitária, nós vamos fazer o estímulo áugeo ou posteriormente as mastoides. Se você quiser ser um pouco mais discreto, vamos fazer esse estímulo álgico. E observar se tem resposta. O paciente terá que ter Glasgow 3, ou seja, ausência de qualquer tipo de resposta a estímulo de dor. Como aquela crítica que eu falei, esse é o único teste clínico que avalia a função do cérebro, e todos os demais avaliam a função do tronco encefálico. Então, reflexo fotomotor, córneo palpebral oculocefálico, vestíbulo calórico e o de tosse, que nós vamos falar. O intervalo entre os exames, como eu comentei, de 1 hora. Esse teste clínico tem que ser 2 avaliadores distintos. Então, se eu faço um teste clínico, não poderei fazer o próximo. Terá que ser outro examinador para garantir a segurança do exame. Se eu faço o protocolo, não posso participar de forma alguma da equipe de transplante para evitar conflitos de interesse. E pelo menos um, ou seja, são 2, pelo menos um dos avaliadores, idealmente, ou seja, não é obrigatório, neurologista, neurocirurgião, intensivista ou emergencista, né, na realização do protocolo. Então, o primeiro teste, talvez o mais simples, é o reflexo fotomotor, né? Então, com luz convencional, não LED, porque o LED abrasa, queima a córnea, lembrando, apesar de ser dissociado, às vezes o paciente é um potencial doador de órgãos. Então, apesar de ser da mesma forma, o sódio, curiosamente, eu sinceramente não sei o motivo, mas um sódio acima de 160, quando indica o transplante de rim, apesar de ser situações dissociadas, nós temos que lembrar que talvez, né, em um segundo momento, esse paciente seja apto à captação de órgãos. Então, nós vamos preservar o paciente o máximo possível. Então, a luz fria amarela, que é uma luz lanterna médica convencional.
nós vamos avaliar a resposta direta e a consensual. E o que é que nós estamos avaliando? A eferência, ou seja, a resposta desse reflexo, é feita pelo mesencéfalo, onde está o núcleo do terceiro nervo, que é o oculomotor. Então, indiretamente, com o reflexo fotomotor, nós estaremos vendo a resposta do mesencéfalo. O reflexo córneo-palpebral. Então, o segundo reflexo que nós faremos, o reflexo córneo-palpebral, a semiotécnica mais correta é fazer o estímulo aqui no limbo corneano. André, o que é limbo corneano? É a transição da íris com a córnea, do colorido com o branco, porque é a área mais inervada pelo quinto nervo, que é o trigêmeo. Então, a gente vai fazer com uma substância estéril, pode ser uma gase, né? Quem é mais purista não faz com gase, faz com soro fisiológico. Porque diz, não quero prejudicar de forma nenhuma a córnea do paciente, né? Por essa questão que eu falei. Né? Então, vamos preservar ao máximo a córnea. Se você não gosta de usar a córnea, você pode pingar uma gota de solução fisiológica, né? Sorinho de 10 ml, você pinga uma gota e vê a resposta. E essa resposta, da mesma forma que o fotomotor, você vai ver a resposta direta, a resposta consensual. Ou seja, se eu estimulo em um olho, os dois têm que piscar. E aí eu vou fazer depois a resposta contralateral. O que é que eu estou vendo com isso? Tanto a aferência, que é o quinto é que sente você encostar, o quinto nervo, o trigêmeo, e quem fecha o olho é o sétimo. Os dois estão na ponte, então indiretamente eu estou testando a ponte do paciente. O reflexo óculo-cefálico, ele tem uma contraindicação óbvia, que é se o paciente tiver um trauma raquimedular a nível cervical. Então, se ele tiver essa situação, tem lá no protocolo, eu vou mostrar uma sigla que chama NT, né, que é não testado, aí você vai justificar porque não foi testado, no caso de trauma raquimedular, por exemplo. E o movimento, quem já me viu fazer, né, como o Wagner, Walter e a Natália, sabe que são movimentos aí realmente bruscos, né, para você evocar o reflexo. Então, você mantém o olho do paciente aberto e faz movimentações bruscas para avaliar a mobilização. O normal é o paciente manter o olho na posição neutra e fixa, olhando fixamente se o paciente está deitado, é como se ele persistentemente olhasse para você ou para o teto. Então, você mobiliza a cabeça do paciente, ele continua olhando aqui para a tela. Isso é um reflexo fisiológico para quando a gente estiver andando, dirigindo, andando de bicicleta, a gente não ficar pensando, meu olho tem que virar, tem que manter na posição negativa, na posição neutra, olhando para frente. Então, isso é reflexo. Só que o paciente em morte encefálica, o olho não tem esse reflexo mais, então o olho acompanha a cabeça. Então, quem já brincou aí com Barbie quando era criança, né? Não foi minha situação, não estou dando um exemplo. Sabe que as bonecas têm o olhinho pintado na cabeça de plástico, então esse reflexo de olhos de boneca, na verdade, não é esse o motivo que chama olhos de boneca, mas eu acho mais didático falar dessa forma. A explicação real é absurdamente complicada. Então, se você virar a cabeça da boneca, o olho acompanha. Então, reflexos de olhos de boneca seguem a cabeça da boneca. Esse é o presente, né, na morte encefálica. O olho acompanha a cabeça, porque não tem mais o reflexo. E eu estou avaliando novamente mesencéfalo e ponte. É por isso que eu posso botar um NT, né, um NT não testado. Pô, se eu consigo avaliar o pupilar e o córneo palpebral, eu vou poder, já avaliei mesencéfalo, já avaliei ponte, se o paciente tem um TRM, ele não se torna imortal. Eu posso sim fazer o protocolo de morte cefálica, desde que eu justifique porque não testei. O vestíbulo calórico, né? O que é que eu vou... O vestíbulo calórico talvez seja o único complicado do protocolo de morte encefálica do teste clínico. Tem um passo a passo. Você coloca o paciente entre 30 e 45 graus para retificar o conduto auditivo. Você realiza a otoscopia previamente. Porque se o paciente tiver um rolho de cerume, não vai chegar a água, né? Então, a gente tem naquelas salinhas de material, a gente tem material de otoscópio, né? Na UDC, inclusive, também tem o otoscópio. Então, idealmente, a neurologia sempre tem, sempre anda com o oto-oftalmo junto. Então, a gente costuma fazer o primeiro teste, a gente já faz a otoscopia. Então, faz a otoscopia previamente,
A gente instila de 50 a 100, nossa farmácia já tem preparado, disponibilizado o soro gelado a 4 graus. Lembrar que não é a -4, porque a salina a -4 congela a -2 graus, então é a salina a 4 graus. E nós observamos a resposta por 1 minuto. A seringa, que a gente faz na prática, é de 60 com bico. Seringa de 60 com bico. Por quê? Porque aí você não precisa botar sondinha uretral. André, meu hospital não tem a seringa com bico. Aí você pega uma sonda uretral número 13, acopla a seringa e instila. Tá? Depende de onde você está. Eu gosto da seringa de 60 porque está aqui entre os 50 e o 100. Não pega a seringa de 10 que vai ficar uma gambiarra. Aí você aspira do soro, joga, aspira do soro, joga. Faz em bolos mesmo, né? A infusão é em bolos. Muita gente fala, André, está voltando do ouvido. Sim, a ideia deverá voltar do ouvido uma vez que o tímpano está íntegro. A ideia é você bloquear o nervo com soro gelado e não que a água entre dentro do cérebro. E como é que funciona? Pô, eu queria entender aqui. Só voltando aqui no passo a passo. Observa a resposta no olhinho aberto por 1 minuto. E aí eu faço contralateral após 3 minutos. Porque o reflexo é esgotável. Se eu faço de forma imediata, o outro ainda pode estar bloqueado. Novamente, via mesencéfalo pontino, logo, se eu tiver o tímpano perfurado, não obrigatoriamente eu preciso fazê-lo. Eu boto um NT não testado e justifico, porque eu já testei lá em cima o mesencéfalo e ponte. Tá? Só para entender, nosso labirinto à direita empurra nossa cabeça para o... Nossa cabeça não, nosso corpo inteiro para o lado esquerdo. Tem um tônus do labirinto que nos empurra, que é o labirinto direito empurra o corpo para o lado esquerdo. O labirinto esquerdo, por sua vez, empurra o corpo para o lado direito. Se os dois funcionam, eu consigo andar em linha reta. Se um está doente, o direito está doente, eu vou pender para a esquerda, vou ter uma labirintopatia, né? Vulgo labirintite, né? E aí não vou andar, vou ficar tonto, vou andar em linha reta. É isso que funciona, é isso que a gente vai fazer, a gente vai bloquear o labirinto. Então, se eu jogo o soro gelado à direita, o soro gelado inibe o labirinto. Então, meu olho vai fazer isso. Ó. Vai desviar para a direita. Se meu córtex está ativo, ele vai perceber e vai fazer uma correção, uma sácade, que a gente chama de nistagmo, né? Então, ó, sácades rápidas de correção. Se eu estou em coma, o córtex não está ativo, então meu olho só desvia. Se eu estou em coma e não estou em morte encefálica. Por sua vez, se eu estiver em morte encefálica, o reflexo não funciona e meu olhinho fica parado. A dica é que os olhos sempre ficam paralisados na morte encefálica. O normal é não acontecer nada na morte encefálica. Então, no protocolo de morte, nada anormal de movimentação deverá acontecer. E, por fim, né, o reflexo de tosse, só lembrar que o reflexo é a nível da carina, senão a gente vai estar estimulando o tubo, né? O reflexo tem que ultrapassar o tubo, né? O estímulo tem que ultrapassar o tubo, não necessariamente precisa ser por via de aspiração, obviamente é mais sensível, mas muitas vezes ao fletir o pescoço, né, a própria cânula já estimula, né, a nível das cordas vocais, desencadeando o reflexo. E um equivalente que gosta de ser muito cobrado nas provas práticas da especialidade é uma bradicardia reflexa, que é equivalente. Então, o paciente não tossiu, mas ele ficou bradicárdico, ele caiu mais de 20 pontos na frequência cardíaca, e são 20 pontos esse valor, eu considero equivalente ao reflexo de tosse, e isso eu estou avaliando o bulbo. Então, veja só, com a tosse eu avalio o bulbo, com reflexo fotomotor eu avalio o mesencéfalo, com reflexo córneo-palpebral eu avalio a ponte. Esses 3 reflexos absurdamente simples de serem realizados, eu avalio todo o tronco encefálico. Os outros 2, obrigatoriamente, eu tenho que realizar, exceto que eu tenho uma contraindicação, que é um colar cervical no doente com um tímpano rompido. E, por fim, só para a gente aqui finalizar, o teste de apneia. O teste de apneia ele não está dentro do teste clínico, né? Agora está dissociado. Então, eu tenho 2 testes clínicos e um teste de apneia. O teste de apneia, o profissional que irá realizá-lo, é quem realiza o primeiro ou o segundo teste clínico. Eu não entendo muito bem porque o MG faz isso, mas, curiosamente,
o MG Transplante não aceita mais de 2 carimbos do mesmo médico em um protocolo. Então, por exemplo, se eu faço Doppler como exame complementar e eu faço um teste clínico, eles não aceitam que eu faça o de apneia, porque eu teria 3 carimbos. Isso não está na lei, né? Em São Paulo tinha outra curiosidade. Eles não deixavam eu fazer o Doppler e o teste clínico. Eles ligavam dizendo, não é de bom tom. Mas não é de bom tom. Né? Então depende muito do serviço né, dos serviços que o Estado está inserido. Né? Isso não é legal, não está na lei, né? Mas vai depender aí dos serviços que nós estamos inseridos. Então, qual é o passo a passo? Um FiO2, né, no ventilador mecânico de 100% por 10 minutos. O paciente ainda está acoplado ao ventilador. Nesse momento, eu coleto uma gasometria arterial. Coletar gasometria. E, idealmente, em 2017 era obrigatório. Aí eles viram que isso estava atrapalhando, atrasando os protocolos. Pô, André, meu PCO2, cara, deu 33. Pô, vou ter que fazer outra gasometria. Pô, minha PaO2 veio de 180, cara. Tem que estar acima de 200? Então, em novembro de 2018, eles fizeram um adendo ao novo protocolo. E, em vez de ser obrigatoriamente, se tornou idealmente. Né? A gente tenta o mais próximo possível. Uma PO2 acima de 200, uma PCO2 entre 35 e 45. Eu vou desconectar o paciente do ventilador e colocar um catéter a nível da carina. O objetivo não é deixar o doente sem oxigênio. Eu tenho que garantir um pulmão repleto de oxigênio, por isso que eu pré-oxigeno o doente. E o estímulo de oxigênio é importante que o estímulo, né, do drive respiratório. Então, eu mantenho o fluxo de O2, né, a nível da carina, uma cânula a 6 litros por minuto. Depois disso, eu vou observar os movimentos respiratórios por 10 minutos. Aí tem uma particularidade. André, cara, em 7 minutos, meu paciente começou a instabilizar. Ele começou a fazer bradicardia, ele começou a ficar hipoxêmico. Ele iria ter uma parada cardíaca, então eu tive que reconectá-lo. Eu posso, nesse momento, coletar a gasometria? Pode. Então, a princípio, são 10 minutos. O tempo médio é que aumente 3 pontos de PCO2 a cada minuto desconectado. São 3 pontos de PCO2 a cada minuto desconectado. Inclusive, de cabeça, você pode calcular o quanto que você vai precisar até ultrapassar os 55. Que o não, o obrigatório, para fechar, é que o paciente não tenha movimento respiratório, com a PCO2 acima de 55. Isso pode ser após os 10 minutos ideais, mas pode ser com 7, pode ser com 8, se o paciente instabilizar. O uso da capnografia é uma dica prática, não é obrigatório. Porque às vezes o paciente é magrinho e ele fica com batimento da aorta. Às vezes o doente está com nora, dobuta em alta dose. Eles fazem muita desautonomia. E aí, quando você está avaliando se ele vai ter drive respiratório, você pode ficar na dúvida. Pô, será que ele respirou? E agora? É muito sério isso. Um protocolo de morte, você fala. Se o paciente tiver o capnógrafo, se você tem dúvida, você olha para a curva. E aí você, de forma, né, mais correta, mais significativa, você consegue dizer que o paciente, de fato, teve um movimento respiratório. Isso nos dá uma segurança maior. Esse é o principal erro. André, coletar nova gasometria é porque a gente fica apreensivo que o doente está desconectado. Aí o que a gente faz? Deu 10 minutos, reconecta, e aí que vai coletar a gasometria. Viu o erro? A gente tem que garantir uma PCO2 acima de 55. Só que eu tenho que documentar. Então, a gasometria, a pessoa que irá coletar a gasometria pode ser você, né? Você pode coletar da PA, ou então o técnico do laboratório pode estar junto de você, porque você o informou antes. Ou então, alguém da equipe multi, né? A enfermeira pode ajudá-lo a fazer isso. Mas essa pessoa que irá coletar a gasometria tem que estar do seu lado. Porque após o término de desconexão, coleta-se a gasometria e reconecta depois o paciente. Esse é o principal erro, principalmente de quem está começando a fazer, principalmente dos residentes.
né? Porque a gente fica apreensivo, pô, o cara está desconectado, pode instabilizar, está começando a saturar. Aí você reconecta e não coleta gaso. E aí tem que fazer tudo de novo. Depois que reconecta o ventilador mecânico, né, depois de coletar a gasometria. E o teste é compatível com morte encefálica, né, se não teve movimentos respiratórios, mesmo com uma PCO2 absurdamente alta, acima de 55. Tá? Combinado? Então, inclusive, se você não quer esperar os 10 minutos, se você acha que tem prática já suficiente para isso, você calcula aí. Pô, o meu PCO2 está 45, então você vai calcular aí que vai subir mais ou menos, né? 3 pontos a cada minuto. Né? Você até pode deixar um menor tempo de desconexão, né? Apesar de eu não recomendar. Porque se você faz isso e erra, você tem que refazer todo o teste e põe em risco, né? Todo o trabalho e o paciente que você está assistindo. Os exames complementares no Brasil, né? Quais que podem ser feitos? Nós temos os exames de fluxo, né? Como a arteriografia cerebral e o Doppler transcraniano. Esses exames de fluxo, eles têm uma contraindicação que é relativa, que é o paciente com craniectomia descompressiva. Porque dá muito falso positivo. Na verdade, o doente está morto, mas o fluxo sobe, porque a pressão intracraniana fica igual à pressão atmosférica, que a calota está aberta. Então, mesmo o cérebro sem metabolismo, vai subir um fluxo residual de sangue. Então, esses pacientes com craniectomia, não é proibido de fazer, mas pode ser um falso positivo se tiver fluxo. Aí você faz um exame, né, outro. Nós temos o exame fisiológico, a gente vai ver a atividade elétrica cerebral com eletroencefalograma. E é dito que esse exame é mais seguro, né, de se fazer naqueles pacientes, né, por exemplo, com intoxicação exógena, ou paciente intoxicação por fenobarbital. Então, nesses pacientes, é dito que é a contraindicação, perdão, me expressei mal. Então, esse exame, né, a contraindicação desse exame é aqueles pacientes, né, com alterações medicamentosas, farmacológicas. Então, o paciente que teve uma overdose, por exemplo, fenobarbital, pode deprimir. Então, o ideal é você rodar e fazer, de fato, um exame de fluxo e não um de atividade elétrica. E a cintilografia cerebral, que ela está menos disponível, mas pode ser realizada, por exemplo, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, fazemos lá a cintilografia cerebral, como de rotina no protocolo de morte encefálica. Porque eles achavam mais interessante ficar uma foto no prontuário do doente, né? Eles botavam a foto, né? Cada serviço tem sua particularidade, né? Às vezes o valor também, não sei. Mas aí, de praxe, eles fazem, inclusive, cintilografia cerebral, né? Então, às vezes é mais barato para o serviço, por exemplo, é mais interessante ter a mesma funcionalidade, né? Isso é pensado. No nosso serviço, nossa rotina, nós usamos o Doppler transcraniano. Particularmente, eu acho o mais ideal de ser realizado pela comodidade da realização, por ser à beira-leito e por, no contexto de CTI, ter menos interferência. O eletroencefalograma, nós aumentamos o ganho para o protocolo de morte encefálica. Tem um passo a passo para realizar o eletro e é bem diferente do eletro convencional. Então, entra tudo. Até a bomba de infusão, o monitor, tudo vai entrando. E dessa forma, fica muito artefato, e eu tenho que ter menos de 50% de artefato no traçado. Então, isso prejudica de forma significativa o uso, né, desse exame na realização do protocolo. O Doppler não tem interferência do meio. Então, se o paciente está nos parâmetros mínimos, né, mesmo aqueles pacientes com craniectomia, eu consigo realizar de forma satisfatória o exame. A arteriografia, por sua vez, além da radiação do iodo, tem que transportar o paciente para outro setor, um paciente que está instável. E a cintilografia é a mesma forma. Aqui um exemplo, né, de Doppler transcraniano, André, mas eu estou vendo fluxo, né? Na verdade, o Doppler não vê fluxo, né? É um exame de fluxo, mas é uma medida indireta de fluxo, né? Então, o Doppler vê velocidade de fluxo, né? É uma pequena diferença, mas é bem sucinto, mas é uma diferença. Então, essas espículas que eu chamo de pico sistólico terminal, é o som, porque o Doppler é um exame que vê som, é o som
do sangue batendo no topo da carótida e reverberando. Então, é o pico sistólico terminal. Quando eu tenho esse achado, que é o típico de morte encefálica, obviamente eu posso ter só um silêncio. Esse aqui é o mais típico de morte encefálica. Quando isso acontece, quer dizer que a PAM está igual a pique. A PAM, que geralmente é entre 80 e 100, imagina uma pique, uma pressão intracraniana de 100, de 80. Então, quer dizer que o sangue não está entrando dentro do crânio, porque a PAM está igual a pique. E aqui é só um exemplo de um Doppler normal, né? Que nós realizamos lá também num pacientezinho nosso. Né? Então, bem diferente, né? Um fluxo normal, monomórfico, monofásico, sem variabilidade, do que essa pequena espícula, né? E eu prefiro que tenha a espícula, porque eu estou vendo algo de fato, do que ter um silêncio, que às vezes o paciente está sem janela. André, então como é que você tira a dúvida, né? 25% da população brasileira não tem janela para o Doppler transcraniano, que a janela é transtemporal posterior. Aí você faz a transforaminal magna, que é um buraco, não tem como não ter janela, e a transorbitária, que são 2 buracos, e aí você vai insonar a nível do sifão carotídeo. O ideal é que você faça cerebral anterior, médio e posterior, vertebral e basilar. Mas se eu não tenho janela, o exame não funciona? Não, você pode fazer pela janela transorbitária, né? É uma particularidade. Se eu não vejo som, eu tenho que fazer a transorbitária para garantir que o paciente de fato tem janela. A arteriografia, né, na divisão da interna com a externa da carótida, tem stop. Só para métodos comparativos, isso seria um exame normal, né? Cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral média, abrindo o candelabro aí dos ramos dela. É aqui eu tenho um stop carotídeo no paciente com morte encefálica, né? Aqui, não sei se o Pedrone está aqui na aula, né? Mas aqui é uma letra com silêncio, silêncio eletroauscultatório, não. Silêncio eletrográfico, né? Um silêncio eletrográfico. E comparativamente, um elétron também não está um elétron bom. Isso aqui é um GPD, uma descarga periódica global de um doentezinho nosso que estava em status não convulsivo, né? Você vê que é significativamente diferente, né? Essa primeira é de livro, não é nossa não, essa segunda que é um doente nosso. E por fim, a cintilografia. A gente vê uma ausência de metabolismo de glicose e uma cintilografia normal, um amplo metabolismo de glicose cerebral. Por fim, após concluir o protocolo, é oficialmente declarado o óbito. Aí sim, é abordada a possibilidade de doação de órgão e tecido para uma equipe outra. Eu, ou então quem abre ou fecha o protocolo, não pode participar sequer da conversa de doação de órgãos e tecidos, por questão de viés de interesse. Em caso de impossibilidade de doação, deve ser suspenso o suporte, porque morte encefálica é morte, é óbito. E isso está na lei, então nós estamos respaldados de realizá-lo dessa forma. Só de curiosidade, eu peguei aqui a nossa ficha do MG Transplante, a nossa é preto e branco, né? Mas é porque isso aqui eu peguei diretamente o PDF. Lembrar de preencher tudo. Então, tudo isso que eu falei, eu esqueci, não estou lembrado muito bem. Está tudo aqui, ó. Presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível, ausência, então tudo. Tudo é sim, se você pode realizar o protocolo de morte, obviamente você vai lá e marca sim em tudo, se o doente está apto, né, para o protocolo de morte. Olha só, ele coloca aqui, ó, causa do coma, diagnóstico, você vai dar, por exemplo, acidente vascular cerebral, I64, confirmação. É aquilo que eu falei. Você tem que ter uma confirmação de lesão. Nem que seja uma meningite com líquido, entendeu? Então, você tem que ter um exame alterado que corrobore com coma reflexo. Caso contrário, a gente não pode fazer o protocolo. Um dos erros curiosos que acontecem é a gente esquecer de marcar a segunda coluna. Veja só, porque pupila fixa, nós temos 2. A maioria dos reflexos são bilaterais, exceto o de tosse, que é só uma chavinha. Aí a gente vai marcando só a primeira coluna e esquece. Aí chega no MG e eles chamam a gente. Pô, vocês esqueceram o segundo. Né? Aí volta, a gente preenche o segundo. Obviamente, nós testamos ambos, né? Às vezes só esquecemos. Né? Outro erro que já aconteceu é preencher com caneta rosa. Né? Então, isso não pode acontecer.
Não tem nada na lei, obviamente, que impeça de fazê-lo, né? Mas o MG ele solicita de forma gentil que a gente faça com as canetas de cores padrões. O local do primeiro teste, o local do segundo, e veja só, eles acrescentaram médico em capacitação, né? Aquela questão dos 10 exames, né? Então, quem roda aí na neurologia, ele vai de 10 exames, a gente vê vários exames aí durante o mês. O teste de apneia, que agora, né, é feito uma vez apenas pelo examinador 1 ou 2, né? Então não pode ser um médico ou outro, curiosamente não pode, né? Não vejo nenhum impedimento para tal, mas está na lei. E aí ele pede aqueles dados PCO2 inicial idealmente, né, entre 35 e 45, PO2 inicial idealmente acima de 200 e o final, tá? E sempre percebam que eles pedem os parâmetros mínimos de pressão e temperatura em todas as situações. E, por fim, o exame complementar. Tá? André, por que não pode fazer angiotomografia? Fala de uma forma não tão invasiva, talvez, mas é porque perderam um prazo. O Colégio de Radiologistas perdeu um prazo de entregar ao CFM a documentação, mostrando que poderia, que no NICE, da própria Inglaterra, pode fazer angiotomografia. Você faz uma angiotomografia, obviamente, né, com os padrões adequados, o passo a passo para o protocolo, assim como a gente faz o eletro, e você vê o stop carotídeo também. Né? Obviamente, perdeu o prazo no Brasil para tal, o documento tinha um prazo para ser publicado, e aí, né, entre o último 97 até 2017 foram 20 anos, né? Então, aí talvez quando que a gente verá o próximo, 2037, quem sabe, tá? E é isso, pessoal. Quem tiver dúvida, acho que eu extrapolei um pouco aí o tempo proposto aí em 5 minutos. Peço desculpas, mas eu me empolgo um pouco com o tempo. Não, Andrezão, obrigado, cara. Tá dentro do seu tempo, tá dentro do nosso tempo. É tranquilo. Luiz, só um minutinho, né? Desculpa interromper. Só falando da importância disso que o André está falando, né? A gente fechou um protocolo de morte cefálica hoje, né? E o André, com isso, a gente, não só o André, né? Nós todos da equipe, salvamos várias vidas hoje. O paciente foi elegível para doação de múltiplos órgãos aí. Então, é bom saber. A importância disso tudo que foi falado mesmo. Beleza? Valeu. Eu não sabia. Antes de começar, eu até estava conversando com o Luiz que eu não sabia se o paciente de hoje tinha sido lá para doação ou não, né? É bom saber, né? Fico feliz. A família, com certeza, né, fica até mais confortada, né, quando isso acontece, né? Quando o familiar pode ajudar a salvar. E sem falar da importância, né, André, que é o conhecimento do conceito, né, do que significa você abrir um protocolo de morte cefálica dentro das nossas UTIs, cara. Nós estamos falando de uma dimensão de 80 leitos de terapia intensiva, com um volume muito grande, né? E um dos problemas que a gente observa muito hoje, né, na prática nossa agora que a gente está voltando ao normal, se é que a gente pode falar isso, é o desconhecimento, é a falta de experiência, né, que é esperado que tenha pela heterogeneidade da nossa equipe, mas eu falo da falta de experiência não só do médico, mas da equipe da fisioterapia, da equipe da enfermagem também, né? Nós tivemos há pouco tempo mais de um problema com relação ao fechamento de um protocolo de morte cefálica, que inadvertidamente a equipe entendeu que havia movimentos respiratórios em mais de um momento, né? Mais de uma pessoa, não sei se é aquela indução da emoção, e a gente já tinha praticamente 2 protocolos fechados de morte cefálica para esse paciente, inclusive com exame de imagem, né? Um eletroencefalograma e tinha um Doppler. E, então, a chance desse paciente ter um movimento respiratório com um eletro positivo com a morte cefálica, um Doppler positivo, 4 testes clínicos, era, ao meu ver, praticamente nula, né? E isso gera um transtorno muito grande, não só para a equipe, um desgaste emocional muito grande para a família, né? Então, é importante emendar nessa aula que o André está falando aí a responsabilidade social que a gente tem e técnica de afirmar que o paciente tem um movimento respiratório quando um protocolo já está concluído, né? Ou estar para ser concluído. Não estou falando que a gente tem que é fechar o olho e achar que está tudo certo, né, gente? Mas eu acho que é
discutir, chamar mais de uma pessoa experiente, não é chamar outra inexperiente, os dois vão ficar confusos. Talvez ligar para um coordenador, conversar antes de levantar a lebre de que o protocolo não pode ser continuado. É de uma importância ímpar essa aula, Andrezinho, uma vez que todos nós estamos sujeitos a precisar fazer uma avaliação de morte cefálica dentro do CTI. Nós estamos falando de emergencistas, nós estamos falando de intensivistas, neurologistas, não entendam só médicos, né, gente? Estou falando de equipe de terapia intensiva. A importância, por exemplo, do fisioterapeuta estar do lado, mais de uma cabeça pensando, assistindo o teste de apneia, porque às vezes eu distraio, eu não vi o movimento. Agora, quando os dois estão olhando ali em tempo integral, a gente consegue, sim, fechar um protocolo com mais segurança e celeridade, sem intercorrências, vamos falar assim. E essa importância aí que o Bruninho acabou de falar, a Marcinha tinha até me mandado a mensagem aqui de WhatsApp que eu vi agora, desse paciente que a família concordou em ser potencial, em doar os órgãos. Então, a importância que é o trabalho em equipe, gente? É o trabalho em equipe. O que o André falou, nós estamos lá dentro do CTI, abrindo um protocolo de morte cefálica, nós temos responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. E, de repente, chega um herói, vamos falar assim, para não falar outra coisa, e vai ali conversar com a família e dá uma notícia totalmente torcida, totalmente equivocada, fora do contexto. E a gente tem que lembrar que existe uma equipe por trás disso, que existem pessoas trabalhando nessa conversa, trabalhando no sentido de aconchegar, de confortar essa família. Aí eu chego ali como plantonista, com o olho virado, 4 dias de plantão seguido, e falo uma coisa totalmente sem pé nem cabeça para a família. E aí já atravesso, falo de doação de órgão, não é para falar de doação de órgão, o André me falou isso aí mais de uma vez, ninguém fala em doação de órgão dentro da terapia intensiva se não for uma equipe própria para este fim, que nós temos no nosso hospital, que é a CIDOT. O médico, o assistente, ele não pode falar sobre doação de órgão porque eu estou cuidando deste paciente. Como que eu vou pedir para a família que o meu paciente doe os órgãos? Isso é crime. É crime. Só que a gente faz isso sem conhecimento. Eu acho que a gente não faz isso de maldade. Então, essa aula foi fantástica, ela está gravada. Eu vou pegar este link desta aula, Andrezinho, com sua permissão, e vou aplicar para todos os nossos colaboradores. Do Sr. Rodrigo, que é o nosso auxiliar de enfermagem lá, até a doutora Yara, que é a nossa diretora, para conhecimento da causa, de tamanha importância que é o nosso protocolo de morte cefálica. E só para finalizar rapidamente também, vou deixar todo mundo falar o que quiser, o protocolo está escrito, Bruninho? E Andrezinho, nós temos esse protocolo publicado, inclusive, lá na intranet, no nosso prontuário eletrônico, e, além disso, a outra aula, a próxima aula da semana que vem, será na quinta-feira, Bruninho e Joanês, a Luciana Gaspar, que é a nossa médica da Comissão Interhospitalar de Captação lá de transplante de tecido, ela vai dar aula de manutenção de potencial doador para a gente na quinta-feira que vem, tá? E só para lembrar vocês, tamanha a importância do tema, que o Hospital Nosso Dr. Célio de Castro, no ano de 2019, nós somos o segundo hospital em Minas Gerais em captação de órgãos, tá? Com protocolos bem feitos, com uma equipe bem estruturada, e isso para nós é muito, muito gratificante. Quantas pessoas nós não conseguimos ajudar numa dimensão de 80 leitos de terapia intensiva, diante de uma situação extrema, que é a morte do nosso paciente, ainda assim a gente ficou atrás de um grande hospital, um hospital que tem décadas de história aqui em Minas Gerais, nós com nossos apenas 4 anos de vida de hospital, já chegamos em segundo lugar nesse quesito aí de fechamento de protocolo e captação.
né? E é mérito seu, viu, Andrezinho? Você participou diretamente nisso aí, a Márcia também, a equipe da terapia intensiva como um todo, mas essa equipe da Sidoche e você, como o nosso parceiro da neurologia aí, faz toda a diferença. Obrigado mais uma vez pela aula aí. Se alguém quiser mais, eu acho que a Nath fez uma pergunta aqui, Andrezinho, deixa eu ver aqui. Olha lá, André, eu não posso abrir o protocolo se, por exemplo, não encontrar familiar do paciente para informar sobre a abertura. Veja só, qual a recomendação? Se o paciente, por exemplo, não tem familiares, né, o paciente não tem família, foi encontrado via pública, né, então o paciente é considerado, né, legalmente como um indigente, você pode documentar, obviamente, né, com o auxílio do assistente social, da equipe de assistência social, documentar isso em prontuário e realizar a abertura do protocolo. Só que uma vez, sobretudo, né, no termo de internação hospitalar, de autorização de procedimentos, que geralmente é preenchido ao paciente chegar ao hospital por um dos seus familiares, né? E se alguém deixou o paciente lá, tem o contato do familiar, você legalmente tem que informar. E o informe não precisa ser presencial, né? Apesar de dever ser, né? É mais ético, até mais humano fazer dessa forma. Mas, às vezes, sobretudo com a questão da pandemia, não dava. Então, muitas notícias, sobretudo notícias de gravidade, eram passadas por telefone, né? Então, você pode, inclusive, comunicar, né, de forma não pessoal, né, por telefone, por exemplo, né, que o paciente está em uma situação grave e que, né, os procedimentos para detectar, né, se o cérebro, né, está funcionando, consequentemente, né, documentar o óbito, que eles vão ser iniciados, né? Idealmente, a reunião é presencial, como a gente costuma fazer, mas, eventualmente, nós temos algumas situações e até para evitar atrasos que podem prejudicar até mesmo o familiar e o próprio paciente, né? Nós, como exceção, podemos, né, documentar por telefone e, como exceção, documentar que o paciente realmente não tem legalmente nenhum familiar ou que realmente o paciente não tem ninguém responsável pelo paciente naquele momento, sim abrir o protocolo. Lembrando que a pergunta da Nath pode ter duas interpretações, né? A abertura do protocolo de morte cefálica ela é obrigatória. Se há suspeita, você tem que abrir, obviamente, você tem que comunicar à família, mas se você não tem familiar, você registra isso em prontuário e o nosso registro tem poder legal, né? Tentamos contato, paciente sem familiar conhecido, isso aí a gente tem que abrir o protocolo e ele tem que ser fechado. A outra interpretação é em relação à doação de órgãos, isso a gente não pode fazer. Né? Se o paciente não tem um familiar responsável que possa autorizar a captação, legalmente a gente não pode conversar sobre o assunto, né, Nath? Então, captação de órgão, transplante é uma coisa, não pode. Se ele não tem familiar para poder autorizar, a gente não pode ser responsável por isso. Agora, se em relação à abertura do protocolo, é obrigatório que a gente abra se houver a hipótese de morte cefálica. A gente tem que abrir. E aí, obviamente, se você comunica ao responsável. A Cerizinha fez um comentário bem pertinente, eu tentei falar isso aqui com outras palavras, mas ela foi bem mais direta. Excelente aula, temos que disseminar o conhecimento, sensibilizar a equipe sobre a importância da realização séria do protocolo. Infelizmente, vejo com frequência o atraso do fechamento de protocolos, principalmente no período noturno. Isso gera angústia desnecessária à família. Imaginem que você está com seu familiar dentro da terapia intensiva, foi conversado com você sobre o protocolo de morte cefálica 8 horas da manhã. Aí, por algum atraso nosso lá, nós fechamos o primeiro teste, fez o Doppler, aí passou isso para a noite, e os colegas da noite, não estou falando que é frequente, pode ser isso durante o dia também, mas acontece com uma frequência que incomoda, não faz porque acha que o neurologista que tem que fazer o segundo teste. E isso não existe. Tem que ser 2 médicos diferentes, 2 médicos experientes. No nosso CTI, eu geralmente assino os protocolos junto com a equipe. Então, isso quer dizer o quê? Que todos estão em treinamento. Se não sabe fazer, chama o colega do lado. Nós temos 4 CTIs em cada andar.
E eu garanto para vocês que pelo menos um colega dos 4 que estão em cada plantão de 12 horas sabe fazer um protocolo e tem autorização para fazer, porque já é mais experiente. A gente tem esse cuidado de tentar colocar colegas mais experientes com aqueles que têm menos experiência para não ter conflito, inclusive de conduta, para a gente trocar experiência. Certo? Então, a gente vai fazer, Cerizinha, treinamento da turma tudo Tem o dever de dar essa ajuda, né? Exatamente. Nós vamos fazer esse treinamento, tá, turma aí? Quem está aí online, depois a Luciana vai fazer o treinamento presencial, tete a tete, com 100% da equipe do CTI com relação ao nosso protocolo de morte cefálica, para a gente evitar esse tipo de desgaste. E o Wagner está fazendo uma pergunta ali, se algum reflexo estiver presente, após quanto tempo posso reabrir o protocolo? Legalmente, sim, por exemplo, né, eu faço vamos colocar como o exame de apneia. Então, eu faço os testes clínicos, né, os testes clínicos estão compatíveis, mas eu vou realizar o teste de apneia, e poderia ser qualquer um dos reflexos, né, mas o teste de apneia e tem drive respiratório. E aí eu invalido todos os passos e reabro novamente. E a recomendação, novamente, é uma recomendação, né? Que não tem motivo a não ser a rotação da Terra com 24 horas, você repete o próximo protocolo, tá? Então não tem nada de tempo a não ser 24 horas, e de fato tem um documento. Então se você faz, por exemplo, vou fazer o teste, eu tenho um córneo palpebral, mas por algum motivo, sei lá, eu fiz o teste de apneia antes, deu positivo, eu invalido completamente, né? Às vezes acontece com o Doppler, né? Então, aconteceu essa semana, até bem frequente e incomum. Então, a gente fez o primeiro teste, fez o segundo teste, foi fazer o Doppler tinha fluxo, então nós invalidamos todos os passos, né? Então, uma vez que o paciente não está em óbito, né, você o considera vivo, e uma vez que você o considera vivo, você tem que abrir novamente todo o protocolo. E aí, por convenção, para dar um tempo de evolução, até para a história natural da doença, a gente reabre com 24 horas. Né? É o orientado, tá? É o orientado. Tem alguns serviços, a gente pode até fazer uma consulta também. Tem um documento sobre isso, né? Eu não estou lembrando especificamente de imagem, mas em alguns serviços que eu passo, quando tem 2 testes clínicos e o de apneia é positivo, mas o Doppler dá um fluxo, eles repetem só o Doppler com 24 horas e o horário e data do óbito consta como o último exame. Né? Se o Doppler foi feito primeiro, com ausência de fluxo, mas o teste clínico foi feito depois do Doppler, a data e horário do óbito é o horário do último exame. Né? Outra falha muito comum que a gente tem é que o André vai lá, carimba uma folha de protocolo de morte cefálica com Doppler transcraniano e eu fecho esse protocolo à noite. Né? Mas, por algum motivo, eu preciso reabrir e eu quero aproveitar o exame que ele já fez. É o que o André falou. Ideal, recomendação é que você faça tudo de novo. Mas se eu puder, se eu quiser, eu tenho autoridade para transcrever o laudo do exame do André no espaço específico do protocolo, laudo realizado pelo doutor André Lima, neurologista, Doppler, ausência de fluxo. E assino, isso tem validade legal. Não precisa ser o André assinar a folha, posso ser eu, como médico, transcrevendo o exame dele. Isso tem valor legal também para a gente fechar o protocolo. Exato. Inclusive, na parte final, justamente tem transcrição do exame, né? Não é a pessoa que realiza o exame complementar. Aconteceu muito em São Paulo, mas tem, por exemplo, que eles davam um laudo do EEG de casa, né? Então, ficava laudo remoto, né? Para garantir que o exame, de fato, estava sendo feito de forma adequada pelo protocolo, mas, às vezes, o cara não era um neurofisiologista, e aí o laudo era remoto. E aí a pessoa só transcrevia, né? Liberava o laudo oficial, em PDF, online, imprimia, anexava, mas você poderia transcrever aí o laudo, né? Acontece muito com radiologista, né? Exatamente, deixar sempre que faz artéria. Exato. Às vezes o cara faz arteriografia,
Mas ele não sobe na UTI para transcrever, para preencher e carimbar o protocolo. Então, a Exato. gente pode transcrever isso. Arteriografia, mesmo sentido. É isso aí, turminha. 9h23. Agradecer mais uma vez aí ao doutor André Lima. Obrigadão, André. Uma aula magnífica. Um prazer sempre. Nós contamos com você, nosso pré-cepa de luxo aí, neurointensivista. E lembrando que na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós teremos a aula da doutora Luciana Gaspar sobre manutenção de potencial doador do paciente em morte encefálica confirmada, obviamente. Combinado? Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo e vendo. Infelizmente, eu estou te vendo. Não, é só para... Porque às vezes teve algum erro de comunicação aí. Dia 8 já está combinada a aula de choque cardiogênico com o convidado, o Dr. Patrick, lá da Santa Casa, sabe? Ah, não, melhor ainda, então. Vai ter 2 aulas aí, ou se a gente empurra, conversa com a Luciana para ela fazer na semana seguinte. Não, combinado. Então, já nós temos aula para as 2 próximas semanas. A aluna não vai achar ruim, não. Ela tem disponibilidade para fazer. Eu anteriormente, sabe? E aí, semana que vem, vai para choque quarta-feira. Combinado. Então, nosso encontro semana que vem é na quarta-feira, dia 8, às 20 horas. Tem uma mãozinha levantada. Eu acredito que seja a Márcia. Marcinha, pode falar com a gente. Fala aí, meu bem. Aqui, não só para primeiro falar que eu consegui assistir um pouquinho, foi muito bacana a aula, né? Assim, acho que foi super esclarecedora. Não sei se os meninos contaram para vocês aí, mas o paciente que o André fez, né? O Doppler hoje, ele vai ser aí sistêmico, uma doação sistêmica. Perfeito. Que é algo que a gente ainda não conseguiu, né? Não, a gente não tinha conseguido. Hoje é um histórico. O Galo ganhou, não sei se vocês estão sabendo, e a gente vai ter doação sistêmica. Eu vou bloquear você aqui, tá, Marcinho? Eu estou te excluindo aqui da reunião neste momento, tá bom? Tchau para você, eu vou assinar com a família. Tá bom, obrigado. Boa noite para vocês. Vou bloquear você também, Júlio. Um abraço para vocês, turminha. Parabéns para o Atlético Mineiro aí. Até mais. Obrigada. Galo ganhou. Galo ganhou.